Você não vai passar no concurso. E eu tenho duas notícias pra você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Eu vou falar ruim. A notícia ruim é que outra pessoa vai passar no seu lugar. Sabe qual é a notícia boa? Você pode ser essa pessoa, porque você vai se tornar essa pessoa. A mensagem desse vídeo é como se tornar essa pessoa o mais rápido possível. Uma sacada que talvez você não tenha tido ainda. Eu gosto de fazer vários vídeos abordando o mesmo assunto de formas diferentes, porque o resultado pretendido é o mesmo, é a aprovação, é a posse num cargo público, mas diversos caminhos levam até lá. Então eu tento fazer alguma dessas mensagens encaixar na sua cabeça, virar essa chave, e a de hoje é a seguinte. Eu estava conversando com a minha mãe e ela me falou de um hobby que ela tem atualmente e que era uma vontade, era um sonho dela há muitos e muitos anos, mas ela nunca conseguiu levar à frente. A minha mãe queria jogar xadrez, cara. Isso mesmo, ela via os tios dela jogando xadrez quando ela era mais nova e eles não deixavam ela jogar, falavam, isso aqui não é coisa de menina não, você imagina, né? Muito tempo atrás. Ao longo da vida, minha mãe nunca deixou de ter essa vontade, mas recentemente, no computador dela, ela foi procurando ali, vendo vídeos e tal, achou um jogo de xadrez e começou a jogar xadrez. E de bastante tempo pra cá, 2 anos, 3 anos, não sei exatamente quanto tempo pra cá, minha mãe joga xadrez e frequentemente fala de xadrez e me manda print de xadrez e me manda vídeo de xadrez. Eu até sei jogar, mas não sou viciado nesse nível. Então, certas coisas eu vejo, outras coisas não, né? Interajo ali, pô, mas isso daí continua, pá. Fico muito feliz por ela gostar, né? E ter interesse por uma área assim. Mas esses dias ela me falou uma coisa que tem relação direta com a sua preparação. E eu vou te explicar por quê, porque isso é uma técnica. Pessoas usam isso em situações extremamente difíceis. Ela acabou usando com xadrez intuitivamente, sem querer, sem saber o que estava fazendo exatamente, mas você pode usar na sua preparação. Falei aqui o Guidion com mais um vídeo para você, seja muito bem-vindo ao meu canal, bem-vindo de volta. Para quem não me conhece ainda, eu sou servidor público federal. Hoje eu vou falar da técnica chamada Fake It Till You Make It. Finja até que seja verdade, até que você esteja fazendo isso mesmo. Ela falou para mim assim, meu filho, eu sempre gostei de xadrez, mas esse tempo todo eu tava ali porque eu queria me forçar a estar ali, porque eu queria tanto aquilo ali que eu queria que fosse verdade aquilo dali na minha vida e que eu fosse realmente uma jogadora de xadrez, mas em muitos momentos eu não entendia direito as jogadas. Eu sabia o básico, mas eu não entendia direito o que estava acontecendo, eu não conseguia bolar uma estratégia para ver os próximos passos do adversário, etc, 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 os níveis, como que as coisas funcionavam, mas eu estava ali firme e forte porque eu queria muito ser uma jogadora de xadrez, isso era uma vontade minha, ainda vou participar de campeonatos e tudo, sempre tive essa vontade desde pequena e eu não desisti por causa disso, mas hoje eu finalmente estou entendendo, eu me sinto uma jogadora, eu consigo ler as estratégias, eu consigo pensar passos à frente, isso ajudou muito minha cabeça, me ajudou em várias outras áreas, etc, etc, etc. E aí conversando com ela eu falei, pô mãe, eu não lembro se foi vídeo, se eu li isso no livro, mas foi uma reflexão que era a seguinte, fingir coragem não seria exatamente um ato de coragem? E para refletir. Imagina que você está com muito medo de fazer alguma coisa, mas essa coisa precisa ser feita, você tem que ir lá fazer. E você finge que você é corajoso, vai lá e faz. Vou te dar um exemplo meu, da minha vida pessoal. Dentista. Por causa de vários aspectos da minha infância, resumindo muito pra você, fiquei muito internado por causa de problema respiratório, tomei muita injeção, eu lembro muito daquelas borboletinhas pelo corpo todo, tomei trauma de agulha, nos primeiros tratamentos dentários quis fazer sem anestesia, me ferrei porque doeu pra caramba, e desde então fugi de dentistas muitas vezes, tive outras experiências ruins, enfim, trauma. Foi muito recentemente, tirando um siso que tá meio esquisito aqui, que o próprio dentista falou, olha, enquanto não te incomodar, deixa ele quieto aí, tá passando um nervo perto, etc, etc. Mas as outras coisas que eu tinha pra fazer, tinha canal pra fazer, extração, eu literalmente precisei fingir que eu era corajoso, fui lá e fiz. Porque eu levava minha esposa na época pra fazer manutenção no aparelho dela, eu passava mal na sala de espera. Então, tipo assim, era um nível que eu precisava até ter tratado, talvez fazer uma terapia, mas eu fui ali testando, né? Fazendo ali aquela exposição gradual, que é uma outra técnica que provavelmente na própria terapia iam me indicar também, mas eu fui fazendo as coisas mais simples, a limpeza, uma obturação, até que eu fui lá e fiz tudo o que tinha que fazer, fingindo ser corajoso, porque eu não era corajoso. Mas isso não foi coragem? Eu não me tornei corajoso fazendo isso? Então o que eu quero te falar é, finja, cara, finja que você é um aprovado. A minha mãe lá no xadrez, ela fez isso, fez exatamente isso. Ela queria ser uma jogadora de xadrez, ela começou a jogar sem fazer a mínima ideia do que ela estava fazendo, sem entender os ratings, rankings, não sei exatamente como que fala no xadrez, até que ela chegou e veio falar isso pra mim. Eu achei muito maneiro, muito interessante, porque, de fato, ela se usou disso, né? Ela fingiu ser uma jogadora até que ela de fato fosse, e hoje ela entende o que está acontecendo. Com certeza essa tem sido uma experiência maravilhosa para ela por conta disso.
Da mesma forma, quando eu fingi ter coragem, fui no dentista, que era um pavor que eu tinha, e resolvi as coisas que eu tinha para resolver, a sensação que eu tive depois foi absurda e foi uma vitória prática na minha vida, né? Cara, às vezes eu fico até com vergonha de falar isso, mas eu cheguei a ficar períodos assim com dificuldade de mastigar porque eu tava com dor de dente e eu não tinha coragem de ir lá resolver. Fiquei à base de remédio. Olha que absurdo, para você ter ideia. Eu sou alérgico à dipirona, por exemplo. E eu já cheguei a ter uma dor de dente. Foi na época do quartel, eu acho. Eu cheguei a ser internado no exército porque eu desmaiei de dor. Pra você ter ideia. Eu tomava dipirona e tomava um corticoide forte para não morrer de alergia, porque eu não tinha coragem de ir no dentista. É muita irresponsabilidade, tá? Nunca façam isso, nunca, nunca, nunca. Mas é uma coisa que a fobia me levou a fazer. Fui progredindo ali, me expondo, fui tendo um pouco mais de consciência, de amor próprio ali e consegui vencer esse desafio. Mas porque eu fingi que eu tinha coragem, porque senão não ia dar certo. Literalmente saía de casa e falava assim, cara, eu vou lá, eu sou brabo, eu vou entrar lá e eu vou resolver, e é isso, e se doer, doeu, e vamos lá. Quando eu chegava lá, você não tem noção. Eu tinha que me segurar para eu não ir embora. Era uma vontade absurda de sair correndo dali, mas eu consegui resolver o problema. A mesma coisa aconteceu quando eu fui para minha lua de mel. Eu tinha pavor de avião, eu tinha um medo terrível. E eu falei, cara, eu vou me impedir de fazer coisas maravilhosas na minha vida, de viajar, de conhecer lugares por causa disso? Porra nenhuma, eu sou corajoso, eu vou lá, eu vou subir naquela merda daquela lata lá com a asa e eu vou. Tomei calmante, tive que fazer um monte de coisa, fui, voltei. Errei de não ter repetido a dose mais rápido possível. Eu li depois que é bom você continuar essa exposição, porque senão o medo volta, e de fato voltou, mas eu já tô aqui prontinho para fingir ser corajoso de novo, você pode ter certeza disso. Muito em breve você vai ver, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, já segue, que aí com certeza você vai ver algum storyzinho lá. Mas vamos ser mais práticos aqui nesse ponto do vídeo, porque o que eu falei até agora, apesar de fazer muito sentido e de ser uma teoria importante para embasar o que vem pela frente, é muito teórico ainda, né? Vamos trazer isso para o mundo prático. Como você fingiria ser um aprovado? O que um aprovado faz? O que uma pessoa que chegou no ponto de fazer a nota que vai botar ela para dentro do serviço público faz? Essa pessoa fica rolando feed? Não fica. Essa pessoa tá todo final de semana em festa, bebendo, se alimentando mal? Não tá. Você pode ter certeza. Para uma pessoa ter uma vida assim desregrada e passar num concurso, ela deu sorte, ela é a exceção da exceção. A regra é, a pessoa virou um robozinho por algum período ali e fez tudo o que estava ao alcance para dormir melhor, para comer melhor, para estudar melhor, para você ter concentração, disposição. Você precisa se ajustar, não tem para onde fugir. Então você vai tirando da sua vida as coisas que você imagina que não tem na vida de alguém que foi aprovado. E aí você vai caminhando para se tornar um aprovado. Então você vai fingindo ser um aprovado até que de fato você seja. Percebe como é fácil? E, por favor, não fica viciado em ferramentas, em técnicas, em meios e, não, agora sim, agora eu vou me preparar, agora eu vou botar para quebrar aqui. Vou ver 10 horas de vídeo aqui no YouTube falando dos melhores aplicativos, planner e isso e aquilo e o melhor curso preparatório, melhor material, melhor livro. Para com isso! Para! Você precisa agir, você precisa agir. E ficar preparando, planejando eternamente não é agir, você precisa agir. Você bota o carro para andar e você troca o pneu do carro andando. Eu já falei isso, cara, tem muito tempo. Tem um vídeo sobre cronograma, eu com cabelo grandão ainda no meio da pandemia, que eu falei. Primeiro você estuda, depois você planeja. Porque você não sabe nem quanto tempo você leva para ler 100 páginas, para resolver 50 questões. Como você vai fazer um cronograma se você não sabe mensurar nada, você não sabe quanto tempo você leva para fazer as coisas? É pedir para se frustrar, né? É pedir para ficar com matéria acumulada, para ter que refazer o planejamento todo, desanimar na primeira semana e jogar tudo pro alto. Então não faz isso. Tenta se comportar como um aprovado. Finge que você é um aprovado. Mete a mão e faz, porque grande parte das pessoas que chegaram no auge dos concursos, que foram aprovadas nos melhores cargos, tem uma coisa em comum. Meteram a mão e fizeram.